Bom dia, bom dia! Quarta-feira incrível! Vamos começar aqui a nossa live, baixar o som. Que top! Chega junto! Ainda mantive o mesmo nome da live porque hoje nós vamos fazer uma mudança. Conversando com o pessoal no grupo, não sei se eles aceitaram ou não, mas as coisas acontecem dessa forma. Vamos começar aqui, fazendo um estudo, porque é engraçado, nesse tempo que eu venho fazendo a live, eu falo muito de partes da Bíblia, né? Que eu estou estudando e as pessoas não conhecem. Eu falei, cara, é um negócio legal. E por momento de estar estudando e tal, eu acho que a gente precisa conhecer. Então chega junto. Quem participa aqui com a gente, de segunda a sexta, às 7 horas, nós estamos vendo para mudar o horário. Eu quero meter o louco aí, eu vou fazer um horário muito doido. E é contigo aí, ó. Se vocês quiserem participar, é muito legal. Se tudo der certo, porque eu vou precisar mudar meus horários, eu vou começar a fazer mais cedo, fazer às 5 da manhã. Tô pensando, calma, respira, que ainda não é o... Hoje e amanhã e sexta ainda vai ser às 7. Fica tranquilo. Mas eu quero fazer às 5. Amanhã eu vou ver se eu vou... Já provavelmente eu tenho um compromisso, então as coisas estão empacotando. 5 horas da manhã não tem como ter compromisso. A não ser um amigo meu que está me convidando para ir na casa dele às terças-feiras, que é um grupo de homens de oração, 4 horas da manhã, 4h30, 5h30. Mas, vamos ver. Certo, gente? Vamos para cima? Bora para cima? O que eu trouxe aqui? Eu quero fazer um estudo, que eu acho que é interessante, do livro de Mateus. Né? O que é o livro de Mateus? Para quem ele escreveu? O propósito atrás do texto? A estrutura? Né? Onde o livro te leva? Olha que legal. A gente muitas vezes lê lá, eu chamo de manual, tá? Quem não conhece aqui, sempre que eu falo da Bíblia, eu falo que é um manual, porque eu estou descobrindo coisas cada dia que me ajuda no dia a dia e está me dando uma nova interpretação. Provavelmente eu não li da forma certa. Eu não estudei a Bíblia, eu li. E aí eu acho que está o grande problema, não entender o contexto. E aí é o que a gente vê aí, um monte de groselha. Um monte de coisa maluca. Né? E o legal, olha só. Começando aqui, eu fiz um passo a passo aqui, e aí eu vou ler junto com vocês aqui. Se vocês estiverem me ouvindo bem, já me avisa, dá um joinha aí, que a gente segue. Eu tô do lado de uma avenida, esse barulho é de uma avenida ali, ó. Eu vou fechar a janela, que eu acho que melhora. Aqui a avenidona aqui, ó. Nós estamos no primeiro andar. Então, se vocês estiverem me ouvindo bem, me fala, que aí eu continuo. E aí a gente começa esse estudo bíblico. É um estudo para a gente entender o contexto. Na verdade, ampliar nossa visão. Muitas passagens da Bíblia, muito conteúdo da Bíblia, parece que é, mas não é. Então a gente tem que aprofundar. E aí cai na mão dessa galera, e aí os caras fazem um carnaval. Obrigado, Samara! Tá me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí, se tiver. Pega o café e vamos embora. Vamos lá. Eu vou lendo aqui, a gente bate um papo e a gente descobre como vai ser.
Por que dos 4 relatos sobre Jesus, o primeiro do Novo Testamento é justamente o mais judaico de todos? Olha que interessante. O que mais cita o Antigo Testamento e o que mais fala do cumprimento da promessa. Olha que legal. Aqui nós vamos perceber que o livro de Mateus, para quem ele foi escrito? Então, quando a gente entende o objetivo do livro de Mateus, aí já começa a mudar tudo. Porque nós somos ocidentais. Eu li um livro de um indiano e aí começa a mudar o nosso olhar. Porque os caras têm a cultura diferente, os caras vivem num mundo diferente. Então, um relato de uma pessoa com um olhar diferente muda o contexto. Show! Iracema! Se você estiver me ouvindo mal aí, me avisa. Mas te ouvindo bem, só dá um joinha que tá tudo certo. Então, o livro de Mateus, não sei se vai estar aqui no texto que eu peguei, eles são relatos. Obrigado, Iracema, tamo junto, participa com a gente. Que aqui nós vamos fazer um estudo aí do manual. Conhece o manual? Tenho certeza que você conhece o manual. E aí, ele escreveu para os judeus da época. Olha que loucura. Então, quando a gente entende... Bom dia, Tânia. Quando a gente entende que o livro de Mateus, ele foi escrito para os judeus, a gente vê as intenções do texto montando a vida de Jesus. Como ele relatou, explicando para quem era a pessoa. Você pega o livro de João, já muda, porque João escreveu, acho que 50, 60 anos depois. Então ele, bom dia Maria, ele digeriu. Imagine você viver com um cara que nem Jesus Cristo e já escrever na hora. Quando passa um tempo, é outra coisa. E a intenção, o que Deus utilizou esses camaradas com a intenção de escrever o relato de Jesus Cristo para quem ele escreveu. Então, aqui já fala aqui no meu rascunho que o livro de Mateus ele é o mais judaico, porque ele escreveu propositalmente para os judeus. Então ele fala da lei, porque os caras eram apegados à lei. Olha como muda o jogo. Então se a gente tem esse olhar, a gente fala assim, opa, peraí, então agora eu vou fazer uma leitura diferente. Eu vou entender o propósito de algumas informações, apesar de Marcos ser o primeiro, mas Marco pegou o texto de Mateus para conduzir, porque Marcos não viveu com Jesus. Olha como é interessante. Aí a gente chega lá. Quem escreveu e para quem? A tradição da igreja atribui o Evangelho de Mateus, também chamado de Levi, cobrador de impostos, chamado por Jesus. O texto foi escrito para uma comunidade majoritariamente judaico-cristã. Olha que da hora. Gente que cresceu na Torá, no Antigo Testamento, nos profetas, nas leis dos profetas, na expectativa do Messias. Então, olha como os caras viviam. Olha o conteúdo. Imagina uma cultura enraizada, os caras implantados lá dentro. E chega um cara explicando uma nova forma de enxergar essa parada. Olha como que é doido. Na expectativa do Messias, e agora precisava entender como Jesus se encaixava nessa história inteira. É interessante que alguns milagres de Jesus, e a gente vai ver, Jesus fez mostrando para os judeus que ele era o Messias. Porque era um padrão e os próprios profetas já tinham falado que o Messias ia fazer aquilo. Olha como que a gente começa a olhar alguns milagres com outro olhar.
Olha como que é mais histórico, como que tira abre aquela venda dos nossos olhos. Por isso o Evangelho cita o Antigo Testamento mais que qualquer outro dos quatro. A pergunta que ecoa o tempo todo é só quem é Jesus e como ele cumpre o que já foi prometido. O Evangelho de Mateus foi para isso. Foi para mostrar que ele é o Messias para aquela galera. E isso, claro, também ajuda a gente, enriquece a gente. E foi mostrando como ela é compatível com o Antigo Testamento. É muito louco isso, né? Quando eu leio isso, eu tenho um material mais denso, que quando você começa a entender isso, você fala, caraca, você já começa a olhar o manual de outra forma. Você já começa a mudar o jogo e fala, rapaz, é assim mesmo? Olha como é legal. Olha como que a gente vai olhar agora para a vida de Jesus e para as coisas que ele fez com outro olhar. Porque você fala, entendi. Ele fez isso. Peguei. Agora sim. E você vai mostrando como ele é o homem e Deus. É muito legal. Até assistir The Chosen, né? Vai ter agora a nova temporada. Você vai vendo algumas coisas, você vai entendendo algumas das partes bíblicas que são mais mencionadas, mais hypadas. Você vai vendo e você fala assim, entendi porque ele fez isso. Caraca, agora faz todo sentido. Você começa a entender intenções no meio desse rolê que foi a vida de Jesus. Muito legal, né? Ponto 2. O propósito por trás do texto. Mateus escreve para provar continuidade, só para mostrar o que o Velho Testamento prometeu, e ele escreveu de um jeito que se encaixa. Então é só para isso. Não é um Jesus que aparece do nada, rompendo com a história de Israel. É um Jesus que a história de Israel inteira vinha apontando. Bom dia, Érica! É muito legal que quando você pega e começa a estudar o Novo Testamento e você começa a perceber o Velho, todo o Velho Testamento, toda a história, ele aponta para Jesus. Ele está falado em toda a história. É muito louco. É muito massa. E você vê até algumas, como que eu posso falar? Mudanças da história de uma forma diferente. O rei Davi, ele foi rei para cumprir a promessa que a linhagem de Davi ia trazer o Messias. É uma loucura. E coloca no meio, vocês vão ver já no capítulo 1, ou hoje, ou amanhã, ou nos próximos dias, que quando ele fala da genealogia, tem pessoas imperfeitas, tem pessoas... Quer dizer, Deus preparou o mundo para a gente conhecer Jesus. É muito doido. É muito legal. E aí, então, ele escreveu que a história de Israel vinha apontando a fórmula para que se cumprisse o que foi dito. Essa frase aparece repetida vezes no livro, quase como uma assinatura. Toda hora ele fala para que fosse cumprido o que foi dito. Por que Jesus fez isso? Para cumprir o que foi dito.
Por que isso aqui? Para cumprir o que foi dito. Então, olha como que é o olhar de Mateus. Mateus quis mostrar que estava cumprindo a promessa. Ele consegue resgatar isso de uma forma mostrando que foi falado lá, foi falado. Você lembra disso? Então ele conecta, é muito da hora. E aí, na parte 3 fala a estrutura de 5 blocos. Aqui está um dos detalhes mais interessantes do livro. Mateus organiza os ensinos de Jesus em 5 grandes discursos. Sabia disso? Sermão do Monte, o discurso da missão, as parábolas do reino, o discurso sobre a igreja e o discurso sobre os últimos tempos. Olha como é que eu falo, quando a gente entende, a Kate está falando lá no grupo, cadê ela aqui? Quando a gente entende, a gente começa a perceber a estrutura do livro. Começa a entender os motivos, como ele foi feito, por que tem a genealogia, por que Jesus é falado daquela forma. Esses 5 blocos, né, que são 5 grandes discursos, ele é montado num padrão de ensinamento de Jesus. É muito legal. E cada um termina com uma frase parecida, quando Jesus acabou de dizer essas palavras. É muito bom. 5 blocos de ensino. A Torá também tem 5 livros. Não é acaso, é um recado estrutural. Olha que bacana, como eram judeus, Jesus e Mateus preparou esses blocos para mostrar para ele que é a mesma estrutura que eles já tinham convívio. Aí que eu falo que mora o milagre. Aí que eu falo que é uma coisa... é que ela tá mandando mensagem, ô Tânia. Tá mandando lá no grupo. É que eu tô com outra parte aberta aqui com as informações, mas vamos embora. Então, a Torá tem 5, não é acaso, é um recado estrutural. Esse é um novo tipo de instrução para o povo de Deus. Você viu que louco, Maria? Eles fizeram tudo bonitinho, estruturado, para mostrar uma nova, atualizar a versão. E a galera deu uma ramelada, né? É muito bom, essa percepção é importante. Olha como que foi escrito, foi baseado, e o pessoal ainda continua após Jesus, que é em Atos, os livros de Paulo, a ramelar. Essa é a palavra certa. A gente também ramela. Então, olha lá, é o novo tipo de instrução para o povo de Deus, na mesma estrutura que eles já conheciam. Acabei de falar. Porque ficava mais fácil. É a mesma coisa que vir no Brasil, um cara de fora quer explicar alguma coisa, ele tem que conduzir de uma forma didática. Isso aqui foi uma forma didática para os caras falarem assim, caramba, faz sentido. É isso. Olha quanto é legal. E a gente perceber, e a mensagem, com certeza, entrar pra gente. Isso aqui eu tô dando só a introdução hoje, e é legal, eu gosto dessa introdução, para quando eu entrar no livro mesmo, tem muito recado pra gente. Tem muita estrutura que, esse último ano, montou um triplex na minha cabeça. De conhecimento, de bagagem mesmo, para entender o que Deus quer pra gente. É muito legal isso. E olha que interessante. 4, fio condutor.
Reino dos céus é a expressão que atravessa o livro inteiro. Mateus refere ela a reino de Deus, provavelmente por reverência ao nome divino, um hábito judaico. Cada discurso, cada parábola, cada milagre existe para explicar uma pergunta: como se entra nesse reino que Jesus anuncia? Porque existem duas coisas. Quando a gente crê em Jesus, é a salvação. O reino de Deus é a ação de Deus através da gente. Que eu sempre falo aqui, de fazer o bem. Conectar com Deus o propósito e fazer o bem. Quando eu falava isso lá, já era conectado com isso. Sempre falando, né? A gente sempre nas nossas reflexões, sempre era sobre isso. Por que entender fazer o bem? Por que entender o reino de Deus? Entendeu, Maria? Olha essa parada. E o mais interessante, Maria, que a gente aprende estudando o Jesus, ele era todo poderoso Deus. Ele se fez homem e se fez menor do que os homens, lavou os pés dos seus discípulos. A gente precisa quebrar alguns padrões mentais para a gente entender um formato que Jesus veio dar, como que a gente fala, o tutorial de como viver. É uma grande lição de humanidade, de proximidade, de amor. Quando ele divide o pão e molha, que é uma forma de amor e carinho com Judas, que ia acabar de trair ele minutos depois, horas depois. Que nem eu já falei aqui, ele fez a mesma coisa que cortar o bife que a gente faz para um filho. Aquele gesto de molhar o pão é a mesma coisa que cortar o bife, que a gente deixa tudo bonitinho para um filho. Olha quanto é louco. E depois ele vira e fala, vai lá fazer o que você precisa fazer. Vai lá me trair. Fica tranquilo, eu vou continuar te amando. É muito louco isso. Isso é o reino. Isso ele quer explicar o que é o reino. O reino são as nossas ações. É a gente saber lá no manual o que a gente precisa entregar. Doido, né? Onde o livro te leva? O evangelho começa com uma genealogia enraizando Jesus na história de Israel. Termina com a grande comissão, Jesus enviando os discípulos para todas as nações. Então ele criou a base, depois se espalham. É um movimento do particular para o universal. Começa mostrando que Jesus é o Messias de Israel e do mundo, porque Israel, os judeus, era para ser o proclamador de Deus. Ele ia ser o cara que falava, que explicava para nós Deus. Por isso que era o povo escolhido. O povo escolhido para falar de Deus. Para ser o professor, o pronunciador. Mostrando que Jesus é o Messias de Israel e termina mostrando que a notícia não para ali. Esse é um mapa. Pegaram alguma referência aí? Tânia, pegou alguma referência aí? Esse é um mapa. Você vai acompanhar Mateus mostrando, discurso por discurso, sinal por sinal, cumprimento por cumprimento, que o reino que Israel esperava há séculos chegou de um jeito que ninguém esperava. Porque aí, o que foi? Os judeus ensinam a gente, e aí é corrente do bem, Maria. Aí vai passando para frente. Isso que eu estou fazendo. Então, a gente foi pegando, você vai passar para frente. Pô, que legal. Estava vendo lá a história bíblica, olha que legal isso aqui. Vai passando. Entendeu? Então, Deus preparou um time
para falar para as pessoas também. Jesus fez isso também. Os 12 virou 40, que virou 100, que virou 500, que virou 5.000 e corrente do bem. Só que ele veio ensinar 3 anos, 1, 2, 3, faz assim, faz assado. Você vai acompanhar Mateus mostrando discurso por discurso, sinal por sinal, cumprimento por cumprimento, que o reino que Israel esperava há séculos chegou de um jeito que ninguém esperava. E que a mesma pergunta que abre o livro, quem é esse Jesus, vai sendo respondidas, olha que interessante, em camadas até até a última linha. Esse é o game. O que o Novo Testamento faz? Nos ensina, por isso que tem que estudar, para a gente passar para os amigos. Esse é o jogo. Passar para frente. Pô, Maria, você sabia que é isso? Tânia, olha que legal, né? Pô, é assim que funcionava. Meu, olha que bacana. Isso eu estou falando e trazendo são estudos, são conteúdo, são o que a maioria, que nem fala lá o reunião lá de Nicéia, lá da por que a Bíblia não foi de um dia para o outro, vamos colocar ali Mateus, vamos colocar, não, teve um contexto, teve uma coisa profunda. Quem fala o contrário está falando a maior groselha, não sabe nem o que está falando. Então, a gente tem que tomar cuidado. Olha que interessante o desfecho. Mateus não escreve uma biografia. Agora causa um impacto na gente. Escreve um caso jurídico. Boa, Maria. Escreve um caso jurídico. Jesus é o Messias prometido e aqui estão as provas. Ele serviu como advogado para os judeus. Falou, ó, carteirou lá. Então, olha como que quando a gente agora lê Mateus, alguém falou de Mateus, a gente já vai ter uma noção do contexto, como ele escreveu. É muito legal. Isso ajuda a nossa percepção a ter mais clareza. A gente entender, saber as coisas de uma forma mais concisa. E eu falei, pô, eu tenho que falar pra galera isso aqui. Isso aqui é incrível. Isso aqui é muito, muito, muito bom. Que a gente tenha uma amplitude e ver o cuidado que Deus teve com a gente, porque entregou o próprio Filho, para que a gente tenha vida eterna. Olha que bacana. E a gente começa a entender os pontos. Eu acho muito massa. Eu falei, eu tenho que falar sobre isso, porque esse ano foi muito esclarecido. É isso. Maria, é isso. A gente entender. E aí a gente tem um olhar para Jesus de forma diferente. Não fica mais aquele amuleto da sorte. Muita gente tem como um amuleto da sorte. Não, ele começa a estar vivo na gente. Quando a gente faz o bem, é ele através da gente. Quando a gente nega alguma coisa que é negativa para nós, é a ação que ele falou no Espírito. Fica na paz, Mateus. Então, olha que interessante. E aí a gente tem mais consciência para a gente não falar coisas sem estudo, que nem eu falei um pouquinho tempo antes. Sem entender. Aí vomita groselha. Você entendeu, Maria? Como a ação, quando a gente entende, as ações começam a trabalhar sobre a gente?
formatar uma visão nova. E isso é muito legal. E aí muda naquela chavinha. Muda o entendimento. E Mateus começa com essa identidade. Aí é muito legal, nós fizemos um estudo um tempo atrás sobre o Sermão do Monte. Até o Mahatma Gandhi falou, se tirar todos os livros do mundo, só deixa o Sermão do Monte. Quando a gente entende a estrutura do Sermão do Monte, que a gente vai chegar aqui em poucos dias, o negócio explode. A estrutura para que a gente tenha um entendimento de como a gente vai viver e da melhor forma. Isso, monte, montanha que Jesus fez lá, que é o mais conhecido. É isso aí. Bom dia, Nara. Então, olha a amplitude. E quando eu tive esse estudo do Sermão do Monte, eu falei, caraca, eu li tantas vezes, eu não entendi a profundidade daquilo. E Mahatma Gandhi, que não era cristão, falou isso. Se acabar com todos os livros, só deixa o Sermão do Monte, que a humanidade vai entender o que é ser humanidade. É muito doido, né? É muito da hora. E essa percepção que a gente precisa ter, agora a gente introduziu aqui o livro de Mateus, e quando você perceber que o porquê que Mateus escreveu nesse formato, aí já muda o nosso jogo. Meu, é muito legal, Maria, é muito top. Eu fiquei assim, eu falei, caraca. Cada dia que passando, nós fomos trechinho por trechinho estudando, bem pequeno assim, ó. Eu falei, meu Deus, por que fazer oração? Por que fazer jejum? Por que de muitas coisas? E são 3 capítulos só. 3, 4 capítulos. Com uma profundidade tão tremenda, tão maluca, que faz a mente bugar. Percebam aí, ó. Se vocês quiserem, ó. Eu mandei lá, eu não falei sobre hoje, mas mandei no grupo. Mateus de 1 a 17. Você já vai começar a ter um olhar diferente. Se você ler só aquela página, você já vai falar, caraca, olha que doido. Por que Mateus cita mulheres? Antigamente não citava mulher. A Bíblia foi tão evolutiva, com o livro de Esther, de Ruth. Nenhum outro lugar tinha mulheres sendo protagonista. Nenhum outro livro de época não tinha. E Mateus, naquela época, ele cita elas ainda na genealogia. Por causa da importância, por causa da humanidade, das promessas que foram faladas e entregues. É brisa, é brisa. Não, antes mas era a cabeça do povo, Maria. A gente não vai voltar lá e mudar. Eu sempre falo que o passado a gente tem que estudar e aprender. A gente não vai fazer, ai, é que eles lá, tal. Então volta lá e arruma. Não tem como fazer isso. Eu falo isso para os amigos. Volta lá e arruma. Não tem como? Então vamos aprender. Vamos entender, pegar os aprendizados e transformar. Só que eu falo que é perfeito, Maria. Essa é a pegada mesmo. Mas é aprendizado. Opa, já pisei ali, eu já sei como funciona ali. Então eu começo a entender. Só que, imagina que o livro de Deus, ele já sabia.
Ele já sabia que era preciso. Ele já sabia que isso tinha uma importância para aquele momento e para a eternidade. Para frente. Olha como que é maior do que a gente imagina, do que a gente entende aqui, que é muito maior. Top, gente! Obrigado, Maria! Gostei desse papo hoje, viu? Foi muito esclarecedor. Eu também consegui Você entendeu, Tânia? Os caras eram limitados, é isso aí mesmo. É o que tinha. E daqui pra frente, daqui 5, 10 anos, a gente fala, caramba, a gente era tão ultrapassado. Quando a gente pensa em 10 anos atrás, 15 anos, não tinha celular, imagina fazer uma videochamada. Como a gente era ultrapassado, nós estamos falando de 10 anos. Olha como que vai a nossa mente, eu falo, quando a gente estuda a Bíblia, o negócio monta um triplex na nossa cabeça. O negócio... Por isso que eu adoro, quando a gente, com verdade, aprofunda. Não é? É muita coisa, é muita... Nós estamos falando de 10, 15 anos, uma besteirinha. Imagine como esses caras viviam. Se a gente falar nossos pais e avós, já era arcaico. Imagina essa galera. Então, a gente começa a ter mais percepção da linha do tempo. Certo? Turma, top, muito legal. Finalizando com o nosso decreto. Tenho certeza que hoje está decretado que o nosso dia vai ser um dia incrível, um dia maravilhoso, conectado com Deus, com Jesus Cristo, rodeado de pessoas maravilhosas. Top demais. E, gente, isso aqui é uma estrutura para mudar o jogo. Muda o jogo. Certo? Tamo junto? Vamos pra cima. Uma ótima quarta-feira. Um beijo no coração. E ó, amanhã eu acho que eu vou ter um evento. Mas vamos ver se eu vou ou não vou. Eu quero falar daquele maravilhoso. Isso aí, Maria. Top demais. Aquele material lá a gente vai dar uma estudada. Top? Beijo no coração. Excelente.